O benefício de prestação continuada, o BPC, virou uma das maiores preocupações nas contas públicas. O programa atende idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e não para de crescer, se expandir há 31 meses. Nesse tempo, o número de beneficiários saltou 33%, com mais de 1.600.000 novos pagamentos. O Tribunal de Contas da União acendeu o alerta e afirma que esse avanço a mudanças na lei e a decisões da Justiça. O impacto é tão grande que em mais de 1.100 municípios, o BPC já pesa mais no orçamento do que o Bolsa Família. Entre os fatores estão uma alteração na lei de 2020, que permite mais de um benefício por família, e a dificuldade maior para conseguir aposentadoria após a reforma da Previdência. Também pesa o aumento de diagnósticos como o transtorno do espectro autista, que hoje representa 17% dos novos benefícios para pessoas com deficiência. E o impacto no caixa é pesado. Enquanto o Bolsa Família paga uma média de R$ 660 por família, o BPC repassa R$ 1.518 por pessoa, mais que o dobro, o que pressiona ainda mais as contas do governo federal. Em conversa com o CNN Money, o sócio da Go Associados, Gessner Oliveira, disse que o benefício de prestação continuada vem crescendo de forma preocupante nos últimos anos, até mesmo acima da capacidade de pagamento do governo. Segundo ele, seria preciso rever os critérios do programa. Ninguém está discutindo a legitimidade do programa, mas como qualquer programa social, é muito importante que ele seja sustentável, quer dizer, ele tem um crescimento muito superior à receita, ao crescimento do PIB, à capacidade fiscal de mantê-lo, porque igualmente importante de um programa é você conseguir mantê-lo, dar segurança de fato para as pessoas. Então, o caminho a ser feito, que aliás vale para outros programas sociais, é uma revisão de critérios, para ver se realmente os critérios que estão sendo aplicados são justos do ponto de vista de prioridade. Também ao CNN Money, o consultor Rafael Prado, da mesma consultoria, apontou a falta de alinhamento entre os três poderes na gestão do BPC. Segundo ele, essa desarticulação, somada à incerteza fiscal, agrava a insegurança jurídica no nosso país. De fato, existe uma falha na articulação entre os dois poderes. Soma-se a isso a falta de articulação e coordenação também sobre o BPC com o próprio judiciário. Então, os três poderes hoje, eles não estão tão alinhados. Então, essa é uma situação que aumenta muito a insegurança regulatória e jurídica do nosso país, junto com uma insegurança gerada por uma instabilidade na política fiscal. Então, é de fato um momento que exige muita cautela em cada uma das decisões e a gente precisa aguardar o que vai ser decidido no Congresso quanto às medidas alternativas ao IOF. Quem está de volta aqui no nosso estúdio é a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Thaís, boa noite. Muito bom ter você de volta. E nessa questão que é um tanto delicada, porque a gente sabe a importância que o BPC tem para algumas pessoas ou para muitas pessoas que mais precisam no nosso país. Mas é impossível não levar em conta a responsabilidade fiscal. É dinheiro nosso e é preciso fiscalização nisso. Oi, Márcio. Boa noite para você. Boa noite a todos. Estava com saudades. Eu brinco que jornalista é um povo esquisito, né? Só jornalista sente saudade de trabalhar. Mas vamos lá. Márcio, olha, eu acho que ali nessas duas entrevistas que a gente viu, eles tratam de dois problemas ali estruturais. Um é a forma como o benefício foi concebido e foi gerido nesses últimos quase 30 anos. E o segundo ponto é essa desarmonia do entendimento do que é o benefício e o fato da Justiça ter acelerado muito
a concessão de benefícios, mesmo para aquelas pessoas que a revisão ali do governo, de olhar para ver se ela se encaixa, tenha dito que não. A Justiça vai e diz que sim. Então, esse desalinhamento, ele acaba levando a esse desequilíbrio do BPC. Quer dizer, não faz o menor sentido. São mais de 1.100 municípios já no Brasil em que a quantidade de benefícios BPC é maior do que a quantidade de Bolsa Família. Então, claro que nós estamos falando aqui de um país que a sua configuração revela a dependência, a necessidade sim, mas a dependência também pelos benefícios. O BPC tem uma questão específica porque ele foi criado diante de uma situação de um país que há 30 anos é muito informal, com muitos trabalhadores alijados completamente do processo de se preparar para a aposentadoria. Então, para acolher aqueles idosos e aquelas pessoas que não teriam condições durante a vida de pagar a Previdência. E aí, portanto, chegam aos 65 anos, têm direito à aposentadoria. Mas essa discussão sobre a necessidade do BPC como ele foi concebido, da forma como ele deveria ser hoje, ela continua. Márcio, vamos dar uma olhada aqui. Na discussão da reforma da Previdência, desde o governo Temer, havia um debate muito forte sobre a necessidade de mudar o BPC. Olha, se a gente pega lá 2020, a quantidade de beneficiários do BPC, essa linha aqui, para trás, né, quando começou a discussão da reforma da Previdência, 2016, ela era um pouquinho mais para baixo, né? E sempre houve esse descolamento entre os beneficiários que são os idosos, que estão em laranja, e aqueles com necessidades especiais. Veja o que aconteceu, então, a partir de 2022, que foi quando mudou a regra, né? Então, há uma trajetória de ascendência absurda, né? Especialmente daqueles com necessidades especiais. O espectro autista foi o que mais cresceu e já ocupa quase 18% dessas contas. Vamos dar uma olhada aí agora na outra ponta, aqui nós estamos falando de composição, rapidamente falando ainda sobre a outra arte. O crescimento dos idosos, Márcio, é esperado, o Brasil está envelhecendo. Né? Não tem como escapar disso. E aqui está o gasto. Esse gráfico ele fala por si mesmo, né? Da explosão do gasto. Veja que lá, a partir de 2015, já havia uma leitura de que o BPC estava numa curva ascendente que precisava ser revista durante a reforma da Previdência, mas nada foi feito. E aí, 2022, a coisa dispara e vai passar de 100 bilhões, 120 bilhões de reais esse ano, Márcio. Muito obrigado, Thaís Herédia.